dia, bom dia. Café Alquímico de número 7 no ar. Conversas de ouro para a sua consciência. Hoje nós vamos falar do medo de brilhar. Primeiro de tudo, uma explicação para vocês. Não consegui entrar ao vivo hoje às 7 da manhã, como de costume. A minha internet não colaborou. Tinha barulho no ar também, então nada por acaso. Então eu resolvi deixar o conteúdo aqui para vocês. E é um tema que pessoalmente eu tenho atravessado, que é esse medo de brilhar. E eu gostaria de começar com uma pergunta, ou algumas perguntas. Eu gosto de perguntas pra gente refletir com mais profundidade. Quantas vezes você já diminuiu o seu brilho por medo de não pertencer, por medo de não se encaixar, por medo de desagradar, por medo de parecer demais? No Café Alquímico passado a gente falou sobre esse lugar da soberania interior, né? Sobre a gente sustentar quem nós somos. Mas não dá para sustentar uma soberania se a gente tem medo do nosso brilho, do nosso sucesso, da nossa luz. E muitas vezes a gente não ocupa esse lugar justamente por medo de chegar no topo ou em algum lugar de sucesso ficar só. Ou muitas vezes para não perder a companhia ou o apoio de quem está ali sempre do nosso lado, que tem pontos de vista divergentes. E às vezes esse lugar nos coloca numa posição de ficar pedindo desculpas por ser bom em algo. Ou muitas vezes a gente sabota aquilo que a gente é bom, né? A gente vai até a página 7, da página 7 em diante, não, aqui dá muito trabalho, eu vou incomodar demais, é melhor eu ficar aqui nessa zona de conforto mesmo. Mas por que será, hein, que a gente faz isso? Muitas vezes de forma inconsciente, consciente também. Acima de tudo, eu acredito que uma das razões, não só eu acredito, como tem estudos a respeito, que é por conta dessa necessidade de pertencimento. Se a gente for estudar antropologia, nós somos seres tribais. Então, a gente tem essa necessidade de se sentir parte de um grupo, de uma comunidade. Aí pode ser um núcleo familiar, pode ser um núcleo de amigos. E muitas vezes quando a gente se depara com essa divergência entre aquilo que a gente é, o nosso brilho, o nosso talento, aquilo que a gente é bom no que faz mesmo, e isso diverge muito desse grupo, da forma de pensar, da forma de valores que esse grupo muitas vezes ali pratica, nossa predisposição é diminuir, adaptar, lapidar para caber naquele lugar, para continuar pertencendo ali. E aí, como é que vocês lidam com isso na vida de vocês? Mas ao mesmo tempo vocês percebem como isso é muito contra-intuitivo, sabe? Porque se a gente for olhar na natureza, o ouro, ele não pede permissão para brilhar, é a natureza dele brilhar. Ele simplesmente brilha. Uma flor exuberante, uma árvore exuberante, é a natureza dela ser bela, ser magnética, ser encantadora, ou objetos, né, naturalmente valiosos, encantadores. Então, só que enquanto seres humanos, a gente vai de alguma forma se colocando nesse lugar para receber esse apoio, para a gente se sentir pertencente. E a minha pergunta é: o que você pode estar deixando
de entregar e de receber, se colocando nesse lugar adaptado, pequeno, ajustado, sabe? É quando a gente é a criança autêntica, quando a gente nasce, normalmente a gente tem essa naturalidade em ser quem somos. Claro que a criança ela vai passar por uma jornada nessa descoberta, mas ali é na infância, ali nos nossos primeiros anos de vida que estão as pistas da nossa essência autêntica, da nossa essência espontânea, da nossa essência brilhante. Mas, como eu já trouxe para vocês, a gente vai se adaptando àquele meio em que a gente foi criado, né? Aquele sistema familiar, depois vem normalmente a escola, depois vem a comunidade, o contexto cultural, o país. Só que muitas vezes o nosso talento real, ele é divergente dessa forma de pensar dessa comunidade, e a gente vai se adaptando. A gente vai de alguma forma compreendendo que para receber amor, para receber apoio, para se sentir pertencente, a gente vai precisar ali, muitas vezes, a gente escolhe muitas vezes inconscientemente ir por um caminho mais aceito. Mas imagine o preço disso. Por isso que grandes gênios, que grandes pessoas brilhantes, muitas vezes elas precisam se afastar um pouco desse núcleo para conseguir sustentar e lapidar esse brilho. E aí, como é que isso chega para vocês? Fiz um roteirinho aqui pra gente fluir bem com esse tema. Porque, gente, na verdade, esse medo de brilhar é muitas vezes o medo da responsabilidade de assumir quem você é realmente. Então, uma reflexão profunda é: vamos assumir quem a gente é. Primeiro, se você se sente muito perdido, muito perdida, a gente tem algumas pistas em que podemos resgatar a nossa essência, e normalmente está na infância mesmo, né? Ali nas suas brincadeiras, nos seus momentos de espontaneidade. O que você gostava de fazer? O que você tinha alegria genuína de fazer, mas que com o passar dos anos, com o passar do tempo, pode ter ficado no meio do caminho. Mas tem outro lado também, tem muitas pessoas que têm essa bênção, né, de já saber do que ela é bom e ter apoio familiar e crescer num ambiente que favorece e de alguma forma incentiva esse brilho, esse talento. Mas a maioria de nós normalmente não. A gente tem essa característica de ter algo que nos faz autênticos, nos faz brilhar, mas a gente vai deixando para trás ao longo do caminho. E um favor que a gente faz ao mundo é, se você sente que não está nesse lugar, se você sente que está fazendo algo só para pertencer, se você sente que está escolhendo algum caminho só para, de alguma forma, fluir com alguma comunidade, ou com algum grupo, ou simplesmente somente pelas questões financeiras, provavelmente em algum momento a sua intuição, a sua alma, seu coração vai apertar, vai te chamar de volta para esse eixo. Só que o que mais pode estar pegando para você é: nossa, eu tô sentindo esse incômodo, eu sei até no que eu sou bom, mas eu tenho ainda muita dificuldade, parece que algo me trava. Aí aqui a gente vai para o convite profundo de se olhar mesmo, de buscar um acompanhamento, de buscar uma ajuda. Porque imagine passar uma existência inteira escolhendo um caminho mais ou menos, escolhendo um caminho que é confortável, né? Passar uma vida inteira sem sentir que você tem realização, que você está no seu lugar onde seu coração se expande. Imagine passar uma vida inteira assim.
é muito triste, né? Tanto pra gente mesmo no nível pessoal quanto pro mundo, porque o que é que você vai estar deixando de entregar? E quando a gente está nesse lugar de brilho, de muita satisfação e realização daquilo que a gente escolhe fazer, com certeza as pessoas certas, as pessoas que se conectam com você naturalmente vão chegar. Naturalmente você vai começar a atrair essas pessoas. Só que normalmente a gente para, a gente interrompe, porque também vamos afastar outras. Ou naturalmente, né? Como se fosse uma seleção natural. Naturalmente, algumas relações, algumas pessoas, você vai se afastar ou você vai ter uma relação diferente. Então, soberania interior, que é um tema que eu trago muito aqui, e sustentar esse brilho tem a ver com essa capacidade da gente se conectar e saber o que é possível entregar em cada relação, em cada grupo. Ok, nesse grupo, com essa relação, eu consigo ficar saudável e bem entregando até aqui. Se esse grupo, se essas pessoas pensam muito diferente ou até discordam da escolha daquilo que me faz brilhar, então eu não vou ficar tentando convencer esse grupo, essa pessoa. Eu vou conviver até onde é possível. E às vezes tem alguns convívios que não são saudáveis, então tem relações que são tóxicas para nossa vida, que o ideal é se afastar mesmo, é dar limites mesmo. Mas tem outras que não, são relações caras, né? São ali, talvez, as nossos familiares mais próximos, os nossos amigos mais próximos. Mas se esse grupo, se esse conjunto de pessoas de alguma forma não colabora para que você brilhe, você não vai tentar convencer, você vai se perguntar o quê? De toda a minha bagagem, o que é que eu consigo entregar para essa relação sem me sabotar, sem me quebrar. É até a página 7, então aqui eu vou até a página 7. Para eu conseguir sustentar, brilhar, expandir, onde eu preciso estar, com quem eu preciso estar, e você vai buscar também. Essa é uma sabedoria. Mas voltando, muitas vezes a gente sabe disso conscientemente, mas na prática a gente segue se sabotando, a gente segue com um aperto no peito. Aí entra o trabalho do que eu chamo da alquimia interior, alquimia do ser. Eu também pratico nos meus atendimentos terapêuticos, que é buscar onde aconteceu essa ruptura da sua autenticidade. Muitas vezes está na infância, mas nem sempre. Às vezes está na adolescência, às vezes está na vida adulta. Muitas vezes você estava no fluxo de brilhar, estava no fluxo do caminho desse lugar onde você é autêntico, onde você é realmente boa no que faz, e alguém, alguma situação te traumatizou, te desqualificou, te fez acreditar que aquilo não é para você, e aí houve uma ruptura, que é o que a gente chama de trauma. Só que muitas vezes esse trauma é tão forte, tão dolorido, que a gente carrega ele para o nosso subconsciente. A gente muitas vezes, eu gostava de tocar piano e parei de tocar piano porque, sei lá, não tinha apoio da família. Só que às vezes esse evento, essa ruptura foi tão dolorida que você preferiu guardar no seu subconsciente e seguiu a vida. Aí hoje muitas vezes você quer retomar essa prática do piano, quer voltar a tocar piano, mas algo te trava, você passa mal, você deixa para depois, o corpo de alguma forma sinaliza, porque normalmente os traumas a gente tranca e guarda no corpo. Então é aqui que entra o trabalho dessa alquimia interior, de lapidar esse chumbo. Então, o que será que está por trás dessa trava de você mostrar, de você se apresentar como você realmente é? Aí é o momento onde a gente precisa se vulnerabilizar, entender, ok, sozinho eu não estou conseguindo. Então o que se requer que eu busque aqui para ajudar a dissolver essa trava que eu sempre tenho quando o assunto é eu brilhar, quando o assunto é eu me lançar. E eu percebo assim que talvez seja o melhor presente que você possa se dar na sua vida. E tem mais. É uma jornada mesmo, né? Porque a gente vai descascando as camadas da cebola, né? Então, quanto mais a gente vai subindo de nível, no sentido de ir transmutando, quanto mais vai chegando essa
possibilidade real de você brilhar, vão surgindo outros desafios e a gente vai percebendo o quanto que a gente trava. Às vezes a gente tem um teto, né? Só posso crescer até a página 25, daqui é demais. E aí a gente precisa ver, né? A cada degrau que a gente vai subindo, o que é que está impedindo a gente de ir pro próximo. Porque é isso, meu povo. Eu acho que se permitir, se autorizar a brilhar, é um modo natural de existir. Qualquer coisa fora disso tem algum desalinhamento. Vocês já perceberam como a natureza é completamente exuberante? A natureza viva mesmo, a natureza bruta. O pôr do sol, o céu, a natureza viva. Não está pedindo licença para existir, mas o quanto que ela cura, o quanto que ela entrega quando a gente se coloca nela. E nós somos natureza, a mesma coisa. Então, se você percebe aí que... Vou até tomar um golinho aqui de chocolate. Segue diminuindo o seu brilho ou segue escolhendo um caminho mais ou menos por medo de desagradar. Meu convite é, por favor, se escolha. Busque caminhos, busque ajudas para você, no seu ritmo também, né? Sem muita autocobrança. Buscar e se colocando no seu lugar de poder. E existem inúmeros caminhos para isso, né? A terapia é um deles. Às vezes uma viagem pode te ajudar. Porque o que acontece? A gente muitas vezes não consegue sustentar esse brilho, não consegue nem entender, nem acreditar que a gente é realmente bom e brilhante em algo, porque a nossa identidade real está fragilizada por todos esses traumas, por todas essas histórias. E o seu corpo, os incômodos e a própria vida não vai deixar de te incomodar até que você volte para esse lugar. Sabe essa insatisfação existencial que, por mais que pareça aparentemente tudo bem, você continua com um mal-estar? Esse mal-estar muitas vezes é uma bênção, é algo que está te cutucando para que você tome escolhas e busque caminhos para você voltar para esse lugar natural de brilho. Então é isso que eu desejo para vocês. É isso a minha busca pessoal, minha busca profissional. E o porquê que eu escolhi também estar fazendo o que eu faço. E pra mim é uma grande realização conduzir pessoas nesse processo também. Se você sente que precisa de uma luz, de um help, pode me chamar, que eu tenho algumas ferramentas que podem te ajudar, tá bom? Então, ótima semana pra vocês e até o nosso próximo Café Alquímico.